Boa tarde a todas e a todos. É com muito gosto que hoje iniciamos aqui este ciclo de, eu não quero chamar-lhe conversas, quero chamar-lhe diálogos. Porque o que há mais são conversas, não é? Pode sempre haver conversas em todo lado. Eu acho que a ideia era estabelecer aqui um ponto de contacto entre pessoas que eu gosto muito de ouvir e gosto muito de conversar. No caso do Pedro Lapa, eu gosto de ter aqui. Muito obrigada por ter vindo e ter aceito este convite. Esta é a primeira de uma série de conversas. E a primeira conversa eu achei que devia ter este título, que é o que é a arte contemporânea, porque no fundo é uma questão que nos vai ocupando. Eu também não estou certa de sairmos daqui com muitas respostas, mas pelo menos podemos conversar sobre isso. Temos dúvidas garantidas. Exatamente, temos dúvidas garantidas. E eu começava aqui por lançar este repto, que é o facto de a arte contemporânea, nós quando falamos em arte contemporânea, tradicionalmente, e tu trabalhas a história da arte como eu, temos uma visão historicista, portanto, que dá início mais ou menos à arte contemporânea, sensivelmente no pós-guerra, portanto, a partir de 1945, mas que na verdade pode não ter a mesma repercussão do ponto de vista conceptual, artístico, estético. Portanto, quando falamos de arte contemporânea, falamos exatamente de quê? Além desta questão historicista, como é que tu vês isso? Pois, o problema começa com a designação, com o nome, contemporâneo, não é? O termo contemporâneo tem imediatamente uma conotação temporal. Contemporâneo é o que é o do nosso tempo, é o que está agora. Só que, se recuarmos, tu disseste 45. Exato. 45 não tem muito que ver com o nosso tempo, não é contemporâneo. Portanto, normalmente, então, quando falamos de arte contemporânea, a noção de contemporânea tem um enquadramento que não é bem exclusivamente temporal. Contemporâneo significará algo que, dentro de um conjunto de parâmetros minimamente consensuais, minimamente impostos, minimamente regulados, vão definindo aquilo que pode ser contemporâneo, não é? Podemos imaginar, por exemplo, um pintor que faça um retrato profundamente naturalista hoje em dia. Essa pintura é contemporânea no sentido em que é feita hoje, mas nós não consideramos como resultado artístico uma obra contemporânea. Ela segue padrões que nós conhecemos historicamente consignados a um determinado período. Logo, não o consideramos contemporâneo. Significa então que o contemporâneo tem aqui algo mais do que uma mera indexação a um tempo, tem aqui assim um quadro de entendimento, não é? Que é difícil de definir. Já lá vamos. Mas tu referes 1945. Eu não iria aí a essa data, sabes? Eu creio que a data é difícil, mas seguramente década de 60. Década de 60. Da década de 60 há algo que ocorre no mundo da arte ocidental, sobretudo, tenho muita dificuldade em falar de outras áreas, porque não as conheço bem, conheço mesmo muito mal, mas no mundo da arte ocidental, a partir da década de 60, um conjunto de transformações que são muito significativas e que apontam para diferenças maiores do que aquelas que existiram no curso de um período anterior. Do princípio do século XX, por exemplo, até essa altura, não é? Ainda que são períodos muito ricos, com muitos movimentos artísticos, sempre em contencioso, mas há determinadas convergências nesse período que subitamente parecem ter sido definitivamente cortadas em 60. Pois, estamos a falar, portanto, do movimento geral da nova vanguarda internacional e depois nos seus submovimentos, arte pop, arte conceitual, arte normal, etc. Há também uma questão que eu acho que tu concordas, tem a ver com a questão tecnológica. O que é que tu achas disso? Sim. Ou seja, de repente teres uma série de possibilidades tecnológicas, nomeadamente a videoarte, a partir o vídeo neste caso, a partir de 65, o que é que tu achas disso? Como é que vês essa Bom, eu não sei se as questões tecnológicas são aí tão importantes.
mas na relação com as questões tecnológicas, sim. Ora bem, é muito difícil, eu não invento muita coisa, não é? Leio, tenho que ler bastante, sou professor, portanto tenho que ler bastante, então, e tenho que sigo algumas teorias mais, são teorias muito avisadas, dou uma volta e tal, mas, portanto, eu sigo um bocado a ideia do Thierry Duve. Parece-me a mais interessante porque pega exatamente na própria história da arte, nos próprios objetos artísticos, para estabelecer o contemporâneo. E não tanto na importação de conceitos filosóficos ou outros, mas vai ao encontro deles a partir dos próprios objetos artísticos. E Thierry Duve diz mais ou menos o seguinte: foi nesta década de 60 que os artistas começaram a receber uma mensagem que foi enviada em 1917. Essa mensagem enviada na garrafinha, não é? Em 1917, foi uma questão que ocorreu em Nova Iorque, mas que já tinha tido os seus primeiros passos a partir de 1914, genericamente, e que é a invenção do ready-made pelo Marcel Duchamp. A recepção do ready-made e o efeito do ready-made só ocorre efetivamente a partir dos anos 60. E o que eu digo efetivamente é num sentido mais generalizado, não é? Não é que o Robert Rauschenberg, muito cedo, em 50, não tenha percebido o ready-made. Ele até conseguiu comprar uma versão, o primeiro em 58, se eu não estou em erro, para a coleção dele, o secador de garrafas. Foi o primeiro. Foi o primeiro, foi apresentado. Primeiro foi a roda. Não se sabe bem. Não, o primeiro foi a roda, mas a roda de bicicleta foi feita em 1913. Não foi feita, as coisas não são feitas, são pirateadas, são apanhadas e foram compostas. Portanto, é um banco de cozinha, e o banco de cozinha, naquele buraquinho que tem para pormos o dedo e o transportarmos, ele enfiou um garfo com uma roda de bicicleta, não é? O garfo da roda dianteira da bicicleta enfiou. Ainda é muito poético, Eu costumo dizer sempre isto aos meus alunos, também eu digo sempre isto, é muito poético porque ainda temos uma roda a girar e o banco estático, um confronto entre duas realidades, não é? Pierre Verdi dizia que a metáfora funciona tanto mais quanto mais diferenciadas são os termos da metáfora, não é? E, portanto, é muito poético. Agora, o secador de garrafas, o simples secador de garrafas, como o escorredor dos pratos da louça, apresentado como tal, esse aqui é um gesto brutal, não é? Esse é verdadeiramente brutal. Há aquela história a respeito da roda de bicicleta que tudo terá começado, isto nas entrevistas que ele dá, com o prazer estético, não artístico, o prazer estético de haver rodar. Pois. E é interessante quando tu pensas um objeto que parte não do artístico para o estético, mas do estético para o artístico. Exato. Portanto, essa impressão também é qualquer coisa. Mas a questão depois ainda se torna interessante, essa questão que colocas, porque essa questão então, estético para o artístico, ainda se coloca de forma mais violenta, se assim posso caracterizar, quando se escolhe um secador de garrafas, um objeto tão banal quanto o secador de garrafas, se diz que é arte. Portanto, é do estético para o artístico. E é mesmo isso. É mesmo essa ideia do estético para o artístico. Eu entendo que isto é arte. Eu entendo que isto é arte. E a aproximação é essa mesma, estética. Ou seja, isto pode ser arte, não é? E apresento como tal. Bom, o secador de garrafas limitou-se ao ateliê e aos amigos. Por isso é que o urinol em 17 foi mais importante, porque não se limitou a isso. Ele compreendeu que precisava de legitimar. Exatamente. Não é? Tem a revista da Hobby Horse, onde vai justificar. E a própria exposição, não é? Ele envia a exposição, a primeira exposição da Sociedade Independente de Artistas Americanos, sociedade que aceitava todas as obras de arte e seguia o lema que já tinha sido estabelecido nos salões dos independentes em Paris,
no jury, no prize. Portanto, não há júri e não há prémio. E, portanto, todas as obras de arte são aceites. E o problema é que o urinol não foi aceito. Precisamente. Não é? Aliás, eu mito, o urinol nunca foi exposto. Pois não. Portanto, o júri recusou o urinol. E o que é que o júri debateu? O que é que o júri debateu? Não, tem que entrar. E o Duchamp estava no júri e mandou o urinol sob pseudónimo para estar a assistir ao que é que o júri discutia. E o júri dividiu-se. Sim, nós temos que aceitar todas as obras de arte. Eu disse, não, temos que aceitar todas as obras de arte, mas o problema é que isto não é uma obra de arte. Não é? A discussão põe-se aí. É ou não é? O júri já não discutia se era uma boa obra de arte ou se era uma má obra de arte, como fazia o júri no salão, não é? E a história dos salões, não é? Está cheia de obras de arte que não entraram, não é? A história da arte moderna, de resto, é uma história de obras recusadas no salão, não é? O Cézanne nem nunca chegou a expor, não é? Manet começa logo aí, não é? O Déjeuner-sur-l'Herbe e é reprovado. E, portanto, toda a história da arte moderna é uma história de reprovações, até que deixa de haver júri para isso, e a questão é que o júri foi obrigado, então, a discutir se era arte, se não era arte. Logo, a situação alterou-se. Já não discute se é boa arte ou má arte, mas se é arte ou não é. Que é o que ainda continuamos a discutir, que é o que começamos a discutir nos anos 60 e ainda quando é que pode ser arte? Estamos aqui a discutir. Quando é que pode ser arte, não é? A questão do júri é quando é que pode ser arte. Mas mais, eu encontro da tua pergunta, que é a questão. Portanto, eu quando tenho um ready-made já só falo de arte, não é? Um ready-made é arte. Eu aceito que é arte, não é? É impossível, não? Vai também recusar a ideia que o ready-made não é arte hoje, não é? Podem ficar muito escandalizados, podem não gostar, mas então façam um périplo pelos museus, pelo que a história da arte foi apresentando a partir daí, cheguem até hoje e tem que, ou uma das duas, ou anulam o mundo todo, remam contra a maré e anulam o mundo todo, ou então, paciência, é assim mesmo. Estavas a dizer que de resto nem nunca foi exposto. Não foi exposto, porque não apareceu no catálogo, não é? Nem apareceu, estava no espaço expositivo, mas não foi exposto, portanto foi lá arrendado para um sítio inacessível. Exato. A questão da exposição, não é? Tu também és curador, tem que haver uma intenção de exposição, não é? Claro, e não chegou a ser exposto. Ele ainda fez uma maningância, pediu ao Stiglitz, na galeria, deixasse expor o urinol um dia. E pediu ao Stiglitz, o grande fotógrafo americano, a figura central da arte moderna na América naqueles anos, que lhe fotografasse. E, portanto, temos uma fotografia do ready-made original, original. No entanto, aquilo foi deitado de fora, mas o urinol hoje está no Pompidou, está no MoMA. E quem é que fez o urinol? Foi a posteridade. A posteridade é que o fez. É que o tornou, começou a usá-lo em exposições e mais, não é? Mas quando falamos da história da arte, na verdade, a história da arte posiciona-se sempre numa posição do momento, de percepção do momento, mas ao mesmo tempo de relação com o passado. É difícil, tu não achas que é difícil ser historiador? Eu acho que é. Pois, enfim, todas as profissões têm. Certo? Mas a ideia é como é que tu organizas um pensamento que às vezes é tão recente que tu tens tens pouco distanciamento, não é? Sim. E cada vez é mais rápido. Sobretudo a partir dos anos 60, que é também outra questão que se nota muito com a arte contemporânea, a questão da rapidez. Nós, pela primeira vez, nos anos 60, quer dizer, isso começa na verdade com o neoclassicismo e com o romantismo, a possibilidade de escolha, não é? De ter dois movimentos que estão ao mesmo tempo. Mas a partir dos anos 60, nós cada vez temos mais movimentos a acontecerem ao mesmo tempo. Portanto, que cada vez é mais desafiador, e temos artistas que passam, inclusive, por mais do que um movimento. E deixámos de ter movimentos. Deixámos outra questão. Fim dos anos 70 já não há movimentos. O pós-moderno é o último movimento enquanto tal, no sentido de ter uma característica específica. Deixámos de ter movimentos, portanto, ainda hoje o local de confusão é bastante maior, não é? Mas só a questão que tinhas-me falado, depois da questão tecnológica, é que a questão do ready-made, é que quando nós falamos do ready-made, falamos que aquilo é arte.
e dizemos que é arte. Quando eu olho para uma pintura, digo que a pintura é arte. Quando eu leio um poema, posso dizer que o poema é arte. Quando eu ouço uma sinfonia, posso dizer que é arte. Mas, em todos esses casos, eu estou a falar de arte por interposto médium, por um meio aqui. A pintura, a escultura, a poesia. E só através da poesia, só através da pintura é que eu chego à ideia da arte, à noção. Ideia, mas arte. Agora, quando eu tenho um ready-made, aquilo não é uma escultura, não é, é um objeto. Ele também fez um que se chama Pharmacie, que é uma imagem que ele depois pôs lá 2 pinguinhos de tinta e pronto. Não é uma pintura, é um ready-made. O ready-made não é pintura, não é escultura, é um objeto banal, cotidiano, que passa a ser arte. E passa a ser arte e introduz, a partir do momento em que eu aceito, passou a ser arte em geral e não em particular. Eu até aqui só falava da arte em particular, da arte da pintura, da arte da escultura, da arte da música, mas agora eu falo da arte em geral. Arte em geral. E esta noção da arte em geral, isto aqui é mais importante para mim da história, foi precisamente o que aconteceu a partir dos anos 60. Nós vamos assistir a partir dos anos 60 em que os artistas começam a usar objetos, coisas, a ligar uns aos outros, até aquilo que é hoje em dia corrente, que é entrarem muitas vezes no espaço, não é? E têm uma pintura, têm elementos, têm palavras, têm imagens em movimento, tudo se junta e, portanto, certo cálculo indiferenciado de aspectos que se ligam uns aos outros, não é? E eu digo que aquilo é arte. O espaço onde eu estou é um espaço em si que se constitui como arte, mas aquilo já não é propriamente uma pintura, já não é propriamente uma escultura, chama-me uma instalação. O que é uma instalação? Não, antigamente, às instalações, os artistas chamavam ambientes. Não é? Ambientes, nos anos 60, no fim dos anos 60, ambientes. Portanto, é um envolvimento de várias coisas, não é? Mas é arte, em geral, e já não em particular. E, portanto, é nos anos 60 que esta noção de arte em geral, e que já não é a especificidade do meio, se tornou dominante nas práticas artísticas. Isso é também muitas vezes falado como o fim das belas artes, no sentido do fim das belas artes, portanto, deixar de ser uma linguagem, um meio e um objeto em si, portanto, seja escultura, seja pintura, Precisamente. Portanto, eu quando falava há bocadinho, quando dei esse reto da tecnologia, era precisamente para debater onde está a ir, que essa questão, como é que a tecnologia também muda muito, porque de repente temos... De facto, o sistema de belas artes segue uma lógica, Lessing, Hegel, etc. E, portanto, tem um conjunto de pintura, escultura, um sistema todo montado com diferentes artes, não é? Em função dos diferentes média. E, de facto, isso começa a ruir no século XIX, significativamente, à medida que o século XIX progride, essa confusão começa a crescer, e com o século XX isso vai se intensificar e, de facto, o século XX arruinou por completo o sistema de belas artes, por isso é que não há critérios, já não haveria forma possível de avaliar as obras de arte. Percebamos que do Renascimento até ao século XIX, há uma certa estabilidade, não é? Há preceitos que são interpretados, são sempre diferentes, cada artista traz a sua interpretação, mas os grandes preceitos, os grandes fundamentos estão presentes. A partir daí, esses fundamentos começam a ruir aos poucos, ao longo do século XIX, não é? Até chegarmos a esta situação crítica de alguém pôr um urinol na exposição e chamar aquilo arte. Não é? E depois o efeito que isso vai ter passado meio século e de transformar por completo o próprio sistema. Isso vai permitir então que tudo entrasse no espaço do museu, não é? Que tudo entrasse no espaço da galeria. Porquê é que isso não aconteceu? É complicado, mas porquê é que isso não aconteceu na literatura?
Porquê é que isso não aconteceu na música? Não é? Pois, mas as artes Mas têm foi nas um artes. poder visceral. Foi nas artes. E Não é? foi essencialmente a partir desta situação que as artes começaram as artes visuais, a pintura, se abriram a este tipo de circunstâncias. E é também aí que, subitamente, nos anos 60, começam a aparecer nas galerias filmes. Eu começo a olhar para um filme numa galeria e esse filme que eu estou a ver numa galeria não é bem a mesma coisa que o filme na sala de cinema, onde eu vou ver. Não é? Começa a surgir também aí alguma diferença. E, portanto, as outras tecnologias também são afetadas por esta transformação. Eu acho que as artes plásticas ou visuais, no sentido um bocadinho mais abrangente, têm uma capacidade de mobilização, que eu acho que é uma boa alavanca para conversar sobre isso e para dar um input sobre, no fundo, o que é que estamos a falar. Vou dar um exemplo, que eu às vezes dou nas minhas aulas. Ninguém discute que os livros da Clarice Lispector, nomeadamente aquele Uma Aprendizagem ou um livro dos prazeres, começa com um ponto final e acaba com uma vírgula, com 2 pontos, ou com um ponto e vírgula. Mas ninguém discute que aquilo é literatura. E, no entanto, uma pessoa mostra o urinol, depara-se com o urinol, como é que isto é arte. E, portanto, há aqui qualquer coisa que, de alguma maneira, que eu acho que é interessante mesmo, do ponto de vista das artes plásticas, gera discussão, gera inquietação, gera celeuma, as pessoas zangam-se, não é? Como é que isto é arte? E que na literatura, por exemplo, ou na dança, mesmo não dança, quando se deixa de dançar, ou na ópera, quando se deixa de cantar, quando se deixa... que é precisamente a questão dos conceptualismos no plural, nas suas várias possibilidades. Ou o cinema, quando deixa de ser narrativo, não é? Quando sabes, precisamente, e debater também no que estás a dizer, quando nos anos 60 se mistura o cinema tradicional com o cinema que vem das artes visuais e depois há um movimento underground de cinema. E, portanto, eu acho que as pessoas não se zangam tanto. Depois, com as artes visuais ou artes plásticas, zangam-se imenso. O que é bom. Porque, no fundo é porque mexe, não é? Porque Penso que ocorreu por este tipo de situação histórica que estava a narrar e porque o desenvolvimento da história da arte, da pintura, da escultura, dispôs-se a isso. Não aconteceu bem na música a mesma coisa, não é? O próprio John Cage teve que trabalhar em contextos, por vezes, muito artísticos e não tão musicais. Portanto, houve aqui um fenómeno muito curioso no espaço das artes, da história da arte, da pintura e da escultura, que predispôs a esta profunda transformação. E chegamos então, não é? Chegamos então a uma fase em que já ninguém sabe bem para que lado é que vai isto tudo, não é? Se eu posso pôr, a partir do momento em que eu posso pôr um objeto qualquer e dizer que é arte, isto torna-se complicado. Mas tu disseste aqui, levantaste aqui uma questão que me parece muito interessante, que é o do estético para o artístico. É a inversão, não é? A inversão. Pois, e é que um dos problemas um dos problemas é que este objeto é arte. Eu quando digo este objeto é arte, este pode fazer pressupor a ideia de uma predicação, do ser. Isto é, mas não é isso. Eu quando digo que isto é arte, este é mais comparativo, é um como. Isto é como se fosse arte. O que é que acontece quando entramos numa instalação contemporânea e olhamos, gostamos, não gostamos, hesitamos, estamos a ver porque gosto, não gosto, o que é que é isto? Estamos sempre perante isto, não é? Penso que só há juízos estéticos perante a arte. Nós estamos sempre a fazer juízos, permanentemente. Gosto, não gosto, gosto mais, gosto menos, é pior, mas permanentemente nisto. E quando fazemos esses juízos, sim, isto é bom. Isto é bom no sentido, isto entra dentro de um conjunto de memórias que eu tenho de outras coisas que vi e que me habituei a chamar arte. Isto é como todas as outras coisas que eu conheço, a minha história de arte privada, se assim quiserem, em particular, onde eu gosto de muitas coisas, isto entra aí, acaba aí. Por isso é que, repara, gostas de Mondrian? Gosto. Gostas de Rubens? Sim. Como é que podes gostar das duas coisas ao mesmo tempo? Mas a ver o critério.
Não podes estar a ver o critério. São coisas completamente diferentes e apelam a critérios diferentes. Ora, se a arte fosse uma coisa, eu teria uma definição e só seria bom aquilo que caberia dentro da definição. Não é? Só seria bom o Mondrian, só seria bom o Rubens. Era difícil ter os dois, mas não é uma definição. Pois. Há aqui essa dimensão estética que é puramente sensitiva, me leva ao objeto que eu gosto e depois eu dou razões. E claro que a cultura que tenho, mais, menos, quando estudo mais, conheço melhor, gosto mais de certo tipo de coisas, quando não estudo tanto de certo tipo de coisas tenho mais dificuldade em perceber, é sempre assim, claro. Mas a abordagem tem uma base essencialmente estética, sempre. O Dominique Chateau, que é aquele filósofo francês, muito ligado à estética, como sabes, tem precisamente um livro em que ele fala como é que nós nos relacionamos com a obra de arte. Ele fala precisamente isso que estás a dizer, que ele define como sendo uma atenção expectante, mais ou menos intuitiva, mas que é uma intuição ativa, porque é uma intuição que é trabalhada. Portanto, não é simplesmente uma intuição, é uma intuição que ela própria, no próprio conceito de Wittgenstein, conhece adestramento. Portanto, conhece trabalho. Não é um espanto, não é só um espanto ignorante, é um espanto trabalhado. É. Não sei se concordas. Concordo perfeitamente e acho que esse é um substrato, não é? Nós temos, vamos estudando, à medida que vamos estudando pintura na época, começamos a olhar para as pinturas dessa época e a gostar mais e emotivamente. Portanto, há uma interação contínua do conhecimento com a sensação que temos, não é? Mas a primeira relação é sempre emotiva. E a questão agora isto vai-nos dizer, então e o gosto? Então definiríamos o que é um gosto, não é? O Duchamp, volta aqui ao mesmo, ao cavalo de batalha, para este caso funciona sempre muito bem, o Duchamp. O Duchamp dizia que um ready-made é uma anestesia pura, não é? Nas entrevistas ao Pierre Cardin, ele diz, não, uma anestesia do gosto total. O ready-made tem que ser um objeto banalíssimo, não pode ser um objeto horrendo, não pode ser um objeto muito bonito, não. Tem que refletir um objeto industrial, banalíssimo, que anestesia o gosto. Portanto, ele procurava citar aqui esteticamente qualquer coisa que já não fosse o belo, já não fosse o Kant, não é? Encontrou que para além do belo existia o sublime, não é? Mas hoje em dia, se olharmos para a contemporânea, temos uma roda que vai do belo, sublime, ou horrendo, horrível, ou degradante, tudo, entra tudo, não é? Portanto, todo o leque de sentimentos é plausível de fazer parte dessa aproximação, não é? Há instalações, de pensar que Mike Kelly, Paul McCartney, é vergonhoso, é horrível, mas é fantástico também por isso. E, portanto, essa abordagem é verdadeiramente estética. E depois eu dou razões, eu argumento sempre, não é? Eu argumento sempre, mas o fundamento não é um conceito, o fundamento é um juízo estético. É outra coisa diferente do conceito. Pegaste aí num belíssimo tema onde eu ia a seguir, mas ainda bem que tentaste, queria acabar por chegar lá, que é a questão, e quando temos um problema, que é deixamos de ter o véu, não é? Nós primeiro deixamos de ter a figuração. Voltando ao início da arte moderna, que na verdade é definida pelo início da abstração, não é? É comumente aceito como tal. Passa-se para a abstração. A partir do momento em que passamos a fase da abstração, vamos sucessivamente largando o véu também. Portanto, eu diria que na segunda metade do século XX, o belo é algo que desapareceu completamente. Portanto, entramos na estética do bem. Achas que é antes? Impressionismo, não, Picasso é belo. Não, já não há qualquer noção de belo ali, não é? São outros, não é? São outras questões que estão em jogo. Portanto, o belo acho que é uma coisa que fecha. Aliás, se vires uma pintura do Manet, muitas vezes é um remake ou inspira-se noutra de um grande mestre,
a diferença de qualidade é extrema. Do Manet parece perder essa qualidade. Eu adoro Manet. Pois eu também. Mas sim, Mas o caminho é outro, deixou de ser o belo. Pois, mas- Já no Manet isso Certo, certo. já não está presente. mas é questão da abstração, mas além da abstração, nós ainda vemos obras que conseguimos encontrar alguma beleza, era mais aí onde eu queria chegar. E na segunda metade do século XX nós vemos lixo, é a primeira vez que nós vemos lixo, Sim, não é só claro. uma obra, uma pintura que é menos bem feita, no sentido tradicional da figuração, é lixo. Pois. E portanto eu acho que Isto varre lixo, Exatamente, o chão, exatamente. de tela, pontas de cigarro. Não. Eu acho que é o momento do novo realismo francês, nomeadamente com a Armand, Sim, em sim. que de repente temos as acumulações, que aquilo é qualquer coisa de extraordinário. Pelo menos eu sinto assim, não sei o que é que tu achas das acumulações do Armand, eu acho que é uma coisa extraordinária, que é, de repente não é só o objeto, não é só. É mesmo uma coisa horrível. Que é. Não sou super fã, acho interessante Pois. as acumulações, sim, disto detrito, esse excesso. Não é? Eu gosto mais do Yves Klein. Pois eu também, E do aliás. vazio. A noção de fazer o Yves Klein é exatamente o oposto, não é? Faz uma exposição e todos entramos na exposição e não há nada. O Claro. espaço está vazio. Ele diz, não, mas é que a exposição é mesmo vazio. O que ele pinta, aqueles azuis lindos que criou, monocromos, né? Era a absorção do próprio vazio. Faz uma noção que é mesmo o vazio. Acho mais interessante essa via mais. Eu gosto séria. mas não acho necessariamente mais interessante que o Armand. Mas gosto do fã de Yves Klein, mas de facto o Armand coloca ali problemas que eu acho que são importantes, nomeadamente esta questão. Porque quando as pessoas Porquê que tu começam. achas importante? Pois é isso, porque eu acho que quando tu começas a ver lixo, tu não vês só um objeto que pode ser esteticizado, nomeadamente como o urinol ou como o secador de garrafas, que de alguma maneira há ali uma inversão, há qualquer coisa que há uma certa estetização. Quando falamos mesmo de coisas que causam repulsa. E como é que tu entendes, como é que nós conseguimos percepcionar que isso é arte? E acho que aí é mais violento. É trash mesmo, é uma coisa Pois. que eu acho que é violento. Claro, ele fez naquela exposição, o Klein fez o vazio e ele fez na mesma, na Iris Clerc, o Le Plan, o cheio, não é? Ele ia cheia de lixo até, não se conseguia entrar, não é? Ele era cheia de lixo. Eu acho que isso é um statement, eu acho que isso é um momento. Se eu gosto daquilo, não sei, porque aquilo desperta conceptualmente coisas tão interessantes que eu já nem sei se gosto. Sim, sim. Gosto de falar sobre Gostas, isso. não estás a falar? É isso, Gostas. gosto, então Não gosto. é é que isso. seja belo, não é? Mas gostas. Gosto. Pode haver então, estamos a falar no fundo, é que pode haver um gosto, um juízo estético sem o belo. Certo. sem a emulação do belo, percebem? É uma questão o estético pode gostar até do acabaste de mostrar, do horrendo, não é? Sim. Do degradante, não é? Isso pode fazer parte. Mas a reação é emotiva e é essa a reação que temos com a arte. Mas isso eu acho que é geral, com toda a arte, não é? Agora com a arte contemporânea, pensei que com isto tudo entramos numa situação que já não temos propriamente aqueles valores. Os artistas modernistas estavam preocupados em definições profundas, não é? Pois. Estavam preocupados em definir o que é a pintura, a sério, o que é a essência da pintura. Davam mil e uma respostas. O que é a essência da escultura? E pode ser, agora, subitamente, isso desaparece, não é? Subitamente isso desaparece. Sabes que eu gosto do movimento pós-moderno em pintura, sim, precisamente pelo regresso à pintura, quando tu voltas a uma figuração que eu acho que em alguns casos é francamente complexa e sofisticada, e que tem que ver com essa liberdade que eu acho que volta a existir de tu voltares a pintar quando deixou de se pintar, não é? Sim. Ora bem, então isto agora pode funcionar melhor. Deixa de ser Dupont e Dupont. Eu detesto esse movimento, eu era profundamente inimigo desse movimento. Aqui em Portugal, quando era mais novo, era mais radical e escrevia muito contra isso. Tu chamas isso movimento pós-moderno. O termo pós-moderno não tem uma categoria epistemológica muito ampla e, portanto, a aplicação às artes já é problemática, é muito ampla. Na arquitetura houve um movimento que se autodenominou pós-moderno, mas nas artes eu não tenho. Portanto, isso são os neoexpressionismos, não é? Os novos selvagens, os novos expressionismos dos anos 80. A ideia era, portanto, que subitamente este caos que os anos 60, 70 geraram, não é? Precisavam aqui de
tinham-se esgotado. Sim, de certo modo havia uma certa exaustão, e agora vamos fazer pintura expressionista, como se eu pudesse estar em Berlim em 1907, fosse o Kirchner e tivesse a olhar para a cidade de Berlim assim, ou fosse o Haeckel e tivesse a pensar nos campos nudistas e na vida natural e numa revolução sexual. Tudo isso em 1980, um bocado estranho, não é? Pastiche, sobretudo se é usado como se a história não existisse. Eu li da história, estou em 1980 e posso pintar como se estivesse em 1910. Tenho muitas dúvidas. Eu hoje não posso pintar como pintavam em 1990. Portanto, o objeto artístico é sempre historial, tem um conjunto, ele realiza um conjunto de possibilidades, mas esse conjunto de possibilidades pertence a um tempo. Noutro tempo, eu posso ir buscar, mas aí estou a deslocar conscientemente e a usar para outro, a apropriar outra coisa. Não é? Mas não achas que isso é que é a essência do pós-moderno, essa reapropriação, que eu acho que é a necessidade de face disto, é um conhecimento histórico da sua, até subversão no sentido da reapropriação? Pois, mas a apropriação ou é feita com um sentido de revisão crítica sobre um assunto, ou então é feita com um sentido um pouco de, os brasileiros, de trapaça, de engano um bocado. E parece-me que essa pintura passou um pouco dentro desse tipo de registro. Agora eu vou pintar e vou fazer assim expressivo e tal, e tudo o que digo, tudo o que proponho, no fundo, é o mesmo que foi proposto há 70 anos atrás. Quando as apropriacionistas como a Cindy Sherman ou a Sherry Levine pegam em situações, por exemplo, no caso da Cindy Sherman, se encena ela própria e faz fotografias como se ela fosse uma personagem de um filme, é uma experiência. Eles vão fazer sempre esta experiência com os alunos, que é passar uma série de film stills da Cindy Sherman e dar assim um ar sério. Então vamos lá ver qual é a vossa cultura cinematográfica e se vocês vão identificar aqui os filmes que aparecem. Olhamos aquelas fotografias, elas parecem fotografias, aqueles fotogramas de um filme de Hollywood, de anos 50, de anos 60, de Spock, ou Nicholas Ray, e por aí adiante. A ideia é sempre essa, né? Estamos sempre muito próximos, aquilo parece qualquer coisa de um filme desses, mas não é. Ela encenou uma situação, fotografou, portanto apropriou isso, mas na encenação e na apropriação que faz, põe em questão também toda a ideologia dessa imagem, dessa carga visual, e como essa carga visual não é nada propriamente tão natural, que nós pensamos tão natural, mas é uma dose ideológica muito bem pensada, dentro de um quadro de entendimento específico. Portanto, ela apropria para fazer, hoje é um termo que se usa demasiadas vezes sem sentido, mas aqui com sentido, desconstruir, efetivamente, uma ideologia subjacente que nesses filmes passa continuamente, nem percebemos bem, tomando-lo como todo um ambiente natural de uma época, mas que ao ser deslocado desta forma e devolvido ao olhar, o nosso olhar começa a perceber os códigos que estão ali, esses códigos começam a perceber-se como formas ideológicas específicas de um determinado quadro cultural, social. Mas, assim, portanto, desculpe. O trabalho dessas apropriacionistas é diferente de, pura e simplesmente, olhar para a história da arte como um armazém onde eu vou piratear tudo e usar e vender muito nas galerias. Sim, Sherman ainda tem aquela série, achei que era essa que tu ias falar, dos retratos históricos, em que ela vai buscar o Boucher, por exemplo, o Botticelli, não é? Sim, mas aí já é uma questão, essas séries já entram depois noutro tipo de questões, não é? Associadas a uma perspectiva feminista,
de reorganização da representação e do objecionismo, das questões do objecionismo e tal, é um pouco mais específico, penso eu. Eu estou a falar do ponto de vista de buscar uma realidade e temporal e histórica, ou quadros históricos, ou neste caso artistas relevantíssimos, e fazeres um trabalho a partir dessa dimensão. É aqui que eu estou a fazer o link. Pois, mas aí está. Pois. Mas ela, quando faz, percebes, transfigura aquelas mulheres, aquelas representações são grotescas, transfiguram-se, são figuras completamente grotescas e que roçam determinados aspectos profundamente, psicologicamente traumáticos, eu diria, mesmo a questão da própria abjeção e da rejeição que a abjeção implica na fusão com o corpo materno e a rejeição. Isto, portanto, ela dar à luz da Júlia Casterra e das questões sobre o abjecionismo, né, que foram colocadas e trabalhadas por muitos artistas nessa época. Penso que é mais. Aqui, no caso dos filmes Stills, que são anteriores, são trabalhos que ela realizou em 1977, 78, 79, são imagens um tanto quanto mais comuns da história do cinema, mas que parecem ser completamente pirateadas, mas começamos a olhar bem, o que nós estamos a ver é aquilo que um conjunto de códigos nos faz querer ver, e é isso que nos é devolvido diretamente. Subitamente nós é que somos fotografados na nossa ideologia perante aquelas imagens, não é? Eu estava a falar dos retratos porque para fazer o link com a questão do pós-moderno, porque eu pessoalmente acho muito mais interessantes os retratos de filme still e até as problemáticas que levanta do ponto de vista cinematográfico, que não é cinema, como tu dizes bem, que é o fora de campo, a educação de fora de campo não está lá. Pois. Mas até acho que é mais interessante. Olha, e quando passamos, vamos agora vir até cá, não é? Nesta nossa história de arte, nesta nossa conversa, então pelos anos 90, pela globalização, no fundo pelo fim dos movimentos artísticos, também o peso das indústrias culturais, que é uma coisa que acontece tudo a partir dos anos 90. Queres falar um bocadinho sobre isso? Bom, pois, isto, como é que vamos pôr isto assim de forma um pouco mais clara? Repara, de geração para geração, o número de artistas aumenta, não é? Quando pensamos no número de artistas portugueses em 1940 e depois para 50 aumenta, 60 aumenta, 70 mais, 80 mais, 80 mais, portanto mais, hoje muitos mais, né? Portanto, isto é sintomático da generalização da arte e de um crescimento exponencial do sistema da arte. O sistema da arte que é feito pelos artistas, pelos curadores, por vocês que estão aqui a assistir interessados nisto, por mim, que sou profissional de uma certa área, pela Isabel, que é profissional da mesma área, etc. Portanto, isto cria todo um sistema muito grande de arte que cresceu, reparem, de uma forma muito significativa, e nós em Portugal somos testemunhas disso, porque ainda para mais o crescimento deste sistema em Portugal ainda é mais rápido, não é? Esta situação em poucos anos, em poucas décadas, cresceu, hoje é semelhante ao que se passa para a escala do país, ou o que se passa no resto da Europa, por exemplo, não é? Mas, por exemplo, em 1990 não era. Ainda era muito atrofiado o mundo da arte contemporânea. As pessoas detestavam a arte contemporânea, não é? Era muito, muito difícil fazer arte contemporânea. Eu fazia exposições de arte contemporânea, na altura comecei por ser conservador do Museu Nacional de Arte Contemporânea, Museu do Chiado, e fazia umas exposições de arte contemporânea, eram exposições por vezes muito ostracizadas, as pessoas não gostavam mesmo nada. Subitamente, em 2000, tudo mudou. As pessoas passaram a adorar a arte contemporânea. Tirou um certo peso, uma certa carga, não é? Eu tive também, nessa altura, 96, 97, era curador da arte contemporânea no CCB. Fiz exposições, fazer uma exposição, o Conselho de Administração fugiu. Nem estava lá. Fugiram. E era fundamental porque era a primeira exposição de um novo programa que se queria, com todo aquele Conselho de Administração novo, com toda a... Não, só um. Esse Lino Lopes, o excelente administrador, Miguel Lobo Antunes, é que estava na exposição. Os outros administradores ficaram com medo. Era uma exposição sobre a cena artística no Reino Unido em 1996. A exposição mostrava 50 artistas, coletivos, tudo. Fiz com um curador
suíço, Hans Ulrich Obrist, fizemos a exposição em Paris e depois no Cidade Moderna e depois aqui assim no CCB. E a reação foi muito, muito violenta mesmo, não só da instituição, a própria crítica no geral teve muita dificuldade em assimilar. Isto em 96, princípio de 97, em 2001 já toda a gente adorava. Portanto, mudou tudo de repente, ainda bem, já toda a gente adorava. A questão, é que noutros países estes processos começam cedo, não é? Com as indústrias da cultura, sobretudo, não é? O termo é do Adorno, o Theodor Adorno fugiu da Alemanha, não é? Nazi, e foi viver certamente para um sítio mais absurdo para o Adorno, penso eu, para a Califórnia, e portanto parou com Hollywood, e o que era Hollywood ficou verdadeiramente aterrorizado. O Hollywood era uma máquina de fazer formas que ele achava, na sua visão um pouco modernista e um pouco elitista, era uma degradação total. Todos aqueles filmes de Hollywood eram projetos ideológicos para entreter as pessoas e fingir que aquilo é arte. A declaração demasiado dura, não é? Sabemos que não é bem assim, que através disso houve coisas fantásticas que foram feitas, não é? John Ford, brilha, mas foi a perspectiva muito radical do Adorno. Mas o que não lhe retira também alguns aspectos de propriedade. Portanto, é um facto que as indústrias culturais, as indústrias da cultura cresceram, não é? Significativamente. Todo este sistema de arte cresceu muito e é um sistema que não existe fora do mundo, existe dentro das regras económicas do mundo em que todos vivemos com todos os problemas, portanto, sem aqueles romantismos, os artistas, figuras fantásticas ou coitadinhos, perdidos, não tem nada a ver, é tudo igual a qualquer outro mundo. E, portanto, este crescimento muito grande provoca uma necessidade de produção muito grande, não é? Nós vivemos num contexto económico de superprodução, não é? Superprodução atravessa tudo. O quadro económico do capitalismo avançado, não é? Sobretudo assente nos setores terciários, onde estas formas culturais têm também essa participação. E, portanto, estão cada vez mais afetadas por isto, todos os museus, todas as galerias, todo este sistema, não é? Isto cresceu profundamente e criou um circuito muito próprio, com exigências próprias, e também elas são muito características das exigências que tem qualquer empresa totalmente diferente, não é? De produção de outro tipo de bens, não é? Estava aqui a pensar... Desculpa, estava a pensar no livro do Fischer sobre o capitalismo realista, Capitalism Realism, de 2009, em que de alguma forma ele tem uma visão um bocadinho desassombrada do que está a dizer, é o que é, não é? É o que é, e portanto, um bocado expor isso de uma forma desassombrada, portanto. Sim. Claro. Eu gosto especialmente de um historiador de arte norte-americano que abordou essa questão de uma forma curiosa, um pouco assustadora, mas curiosa, interessante, que é o David Joselit. O David Joselit tem um livro intitulado After Art, e o After Art não significa depois da arte, não é um depois no sentido de que acabou a arte morreu e há qualquer coisa depois, não. O after, para já em inglês, pode também significar segundo, através de, por, via de, e é mais nesse sentido até que ele usa. Nem é tanto, mas também diz com o olho a noção de uma outra era, depois do fim da arte depois do fim da arte. Do Dante ou a era do Hans Belting, mais até, talvez do Hans Belting, não é? O caso do Dante é um filósofo da arte, ou era, já faleceu, o Hans Belting, um historiador da arte, e ambos reconheceram que subitamente, só para fazer aqui um parênteses, né? Subitamente, em 1960, precisamente nessa altura, a época da arte, disse o Hans Belting, acabou. Como também houve uma época em que se fizeram imagens antes da arte.
Quando se faziam imagens na Idade Média, não se faziam as imagens com a preocupação da arte. Essa preocupação só surge no Renascimento e vai até, precisamente, até ao modernismo, ao século XX. A partir daí, quando tudo isto que acabámos de falar acontece, não é? Estamos numa fase fora da arte, mas fora da arte como a conhecemos, dentro dos parâmetros que a conhecemos, ela passa a ter outros sentidos. É a explicação do Belting. Mas, portanto, estas circunstâncias, portanto, fora depois da arte, aqui, ou segunda arte, no caso do David Joselit, e porque estávamos a falar da relação com a economia, com o crescimento exponencial da arte, da economia, ele vai buscar até categorias de economistas, não é, que definem escalas de valor, desde o pura mercadoria, ao bem, ao serviço, ao que transforma declaradamente e ao que cria outra coisa. E, portanto, a arte situa-se dentro disso. Mas é um bem e é uma espécie de moeda. Ele define a arte como uma moeda a circular. Portanto, interpreta Joseph Beuys, nos anos 70, não é? Falava da arte como moeda, substituir o dinheiro pela arte. Ora, o Joselit leva isso assim mesmo a fundo e então fala desta monetização da arte. A arte está em todo lado, é trocada por todo lado e ela funciona também como uma espécie de moeda. Só que pode ter, como espécie de moeda, pode ter aqui possibilidades extremamente poderosas que vale a pena valorizar, que é, primeiro, a forma como é trocada pode não exigir tradução, ou seja, estar num plano totalmente diferente dos outros e ser mais inclusiva e aberta. Pode também significar, para além disso, o acesso a uma transformação do próprio sujeito. O próprio sujeito vê uma obra de arte e que sente que algo na vida dele se transforma. Não é? Há obras de arte que nós gostamos tanto e que nos transformam na maneira de pensar e de ser. Portanto, ele valoriza esse aspecto e essa possibilidade da própria obra de arte e da sua circulação. Portanto, em vez de se colocar numa posição demasiado derrotista, que a obra de arte hoje está submetida ao comércio e é só dinheiro e só não vale nada, né? Houve pensadores que assim pensaram, acabaram no suicídio, então pensaram no Guy Debord. Mas o Guy Debord, mas então, não é? Portanto, as imagens é o comércio, acabou a fazer filmes sem imagens e depois até acabou por suicidar. Portanto, é uma visão profundamente derrotista que o Joselit, infelizmente muitos outros pensadores, contraria, não é? Vamos assumir essa realidade da hipercapitalização de tudo, mas vamos ver então, dentro desta hipercapitalização, as potencialidades que esta moeda então pode ter de transformação, de circulação e as diferenças que gera na própria construção de valor, na sua circulação. Na verdade, de uma maneira mais imediata, não é? Até porque ele vem da música e vem de outras realidades, até jornalísticas, o que Fincher faz é isso. Aliás, esse livro foi super divulgado, foi um best-seller, que realmente simplifica de uma maneira mais fácil, se quiseres mais pop, outras coisas que o Belting e outros dizem de uma maneira mais complexa. Como é que tu... Eu vou-te fazer uma pergunta. Aliás, estou-te a fazer várias. Nós hoje já não podemos falar de movimentos, mas podemos falar, se calhar, de problemáticas. Eu vou-te dizer três que eu acho que para mim são essas, não sei o que é que tu achas. Podemos falar de problemáticas que fazem parte do mundo em que vivemos e que de alguma maneira são trazidas ou convertidas artisticamente em matéria artística. Vá lá, eu encontro três, que é a questão do pós-colonialismo, as questões de género e o antropoceno. Não sei o que tu achas disso ou se vês outros. São os temas. São os temas da ordem do dia, não é? É de maneira que os artistas trabalham. Portanto, já não temos movimentos, temos questões que depois são materializadas em obras, não é? Concordo perfeitamente. Nós hoje, para identificarmos assim alguma coisa e criarmos relações, é muito mais através de certos temas que os artistas abordam do que
do que é movimentos, porque não existem estilos, não existem recorrências no fazer, nem os artistas estão tão preocupados com essas recorrências e maneiras de fazer que explicitem algo. Portanto, forma de construir, de ligar as coisas, a discursividade é hoje muito valorizada pelos artistas. Bom, com a situação de uma globalização completa, não é? Portanto, se ligava que, noutros contextos culturais, se fizesse arte contemporânea. Tu lembras-te da exposição Le Magicien de la Terre, que o Jean-Albert Martin fez em Paris, em 89, em que ele teve o mérito de ir buscar artistas jovens africanos, que não eram conhecidos na Europa, e que faziam arte, e de mostrar esses artistas, só que é que também os relacionava com uma certa perspectiva muito ocidental, que era uma certa ritualização, as obras, uma certa ritualização. A ideia que nós temos, o que tínhamos, não convém tê-la hoje, da arte africana, que a arte africana era sempre uma arte ritualizada, mesmo pensar que sempre Portugal só é folclore e vira domingo, não há mais nada. Portanto, ora bem, os artistas jovens africanos faziam arte fora dessas questões também, né? Bom, a exposição era ambígua nesse sentido, provocou um choque muito grande, mas teve o mérito de trazer e de abrir os olhos para outras áreas culturais, para lá do Ocidente, e de olhar para realizações fora do Ocidente. Ora bem, isto com o crescimento, com a multinacionalização que o mundo assistiu e a globalização, as próprias formas artísticas tornaram-se muito significativas em todo o lado, não é? As formas artísticas começaram a servir, inclusive, agora não no plano da obra de arte, mas no plano dos eventos, para relançar economias de cidades, não é? Um caso aqui ao lado, Bilbao, não é? Bilbao era uma cidade importante, rica, no período da construção, da indústria de construção naval. Quando a indústria de construção naval se deslocou, portanto, Bilbao perdeu muito, perdeu todo o seu, a sua fonte de produção, de riqueza, e o desemprego foi muito grande, tornou-se num lugar complicado, passou a ser uma espécie de zona onde se escondia a ETA, o caos era total, e a ideia foi trazer para ali assim, refazer a cidade e fazer uma coisa completamente nova. O próprio ideia do helicóptero com o Thomas Krenz, do Guggenheim, para mostrar, ajude-nos a fazer aqui, vamos fazer aqui qualquer coisa. O Thomas Krenz tinha a ideia de transformar o Museu Guggenheim numa cadeia. Portanto, estão a ver, os próprios museus seguem numa cadeia de museus. Era incrível. O sítio não era nada aconselhável, até porque ele tentava vender obras que tinha do Kandinsky para construir e ver mais museus, uma coisa medonha. Mas, e portanto, a visão foi essa. E então eles impuseram ali o Guggenheim, trouxeram uma arquitetura de luz, puseram ali tudo aquilo que cresceu, e a cidade, depois contrataram os arquitetos, como o Foster Comenta, então, e portanto a própria arte serviu para a própria cidade, para lançar Istambul, a Bienal, a China com museus, muitos museus que construiu, o Ulan e outros museus. Portanto, isto tudo criou uma circulação integrante e uma comunicação crescente, muito intensa. E, portanto, esses temas da arte e dos artistas, eles estão todos permanentemente em contacto. O artista hoje expõe em Pequim, expõe em Hong Kong, expõe em São Paulo, expõe em Los Angeles. Esta noção de espaço, não é? Se calhar encolheu, no sentido em que as trocas são muito intensas. E, portanto, também isto gera depois dominantes muito fortes, que levam a um certo tipo de temática. Estas temáticas que referiste
género, descolonização, género e antropoceno, mais ecológicas, não é? São extremamente políticas, são muito políticas. E, portanto, vamos lá ver, falar, condenar ou aceitar é impossível, porque o que interessa são as realizações. Há excelentes realizações sobre essas questões e há más realizações sobre isso. Podem perceber que se a escala de produção aumenta, a maioria é má. A maioria é má. Bons, muito bons, são sempre poucos. Portanto, há bons, há muito bons, são pouquíssimos, e a maioria é má. É lugar comum. Os discursos sobre a arte, os discursos críticos, tornaram-se profundamente repetitivos dentro de certos parâmetros. São assim que são aceitos, e o mesmo se passa às vezes na academia também, não anda muito longe disso. Há certos parâmetros que se tornaram dominantes e, portanto, tudo se torna repetitivo dentro desses parâmetros. E o problema, como é que eu posso pôr a coisa assim? O problema que eu vejo hoje em dia, principal neste tipo de realizações artísticas, é uma queda da arte na lógica do discurso. Posso pôr assim? A arte passa a ser realizada em função de uma teoria que está previamente assimilada e, portanto, a arte é aqui uma espécie de representação por umas imagens de um problema teoricamente consignado por um nome importante ou vários nomes importantes. E, portanto, funciona como uma espécie de ilustração, não é? Este problema parece-me hoje em dia muito grande. Eu percebo. Este é um dos problemas muito grandes. O outro é um problema que me convidaste há um tempo para escrever sobre política e arte e tal, mas estava com muita dificuldade. Estava com muita dificuldade. Ela convidou-me para escrever, mas não sei o que é de fazer. Bom, acabei por fazer uma história, e há um aspecto que eu disse que não iria tratar ali, mas vou falar aqui muito sumariamente, que é um problema que eu hoje vejo na realização dos artistas, dos historiadores da arte e no geral, que é uma necessidade de impor à arte uma função exterior à própria arte, uma função social. E voltas ao Adorno. Já estás exatamente. Exatamente. Uma necessidade de pôr uma função social na arte. Isto o Adorno acusava a cultura alemã exatamente disso. Na cultura alemã, apesar de ter sido a cultura alemã, com o Kant que deu à arte um lugar próprio, de prazer, de opção estética, diferente do conhecimento, diferente da razão prática, diferente de tudo, não é? Infelizmente, aquele autoidealismo alemão veio sempre entender a arte como uma necessidade de uma exteriorização a si e uma utilidade pública. E hoje em dia parece-me que essa lógica é absolutamente dominante. Portanto, toda a arte tem que ser, toda a arte tem que ter uma finalidade para a organização do bem comum. E com isto esquecemos os artistas, não querem ser artistas malditos, não é? O Baudelaire era um poeta maldito, e queria mesmo ser um poeta maldito, portanto não há lugar para um artista maldito, isso me inquieta-me seriamente. O que é que achas que vai acontecer daqui assim, a 50 anos? Não sei, não consigo. Para fechar a nossa conversa, vamos especular. Pois, achas que vai voltar a haver algum movimento? O que é que achas que vai acontecer? Achas que a arte vai desaparecer? Que é sempre aquele grande mito, não é? Nunca desaparece. Vai acabar. Não, nunca desaparece. Nunca desaparece. O Jacques Bataille dizia que o homem nasceu claro. Não é? Para o Bataille, era a arte que tinha feito o homem, não é? Quando ele interpreta uma interpretação magnífica das grutas de Lascaux, não é? Ele fala mesmo do nascimento da arte, como se a arte tivesse nascido ali, mas pronto, é engraçado. Ele diz mesmo, portanto, no fundo, é a própria arte que transforma o homem no Homo ludens e não no Homo faber, e que o Homo faber ainda era um antepassado muito diferente.
Portanto, o homem só existe quando era mesmo um homem. Portanto, a arte existe sempre com o homem, vai se sempre transformar, vão sempre existir artistas fabulosos, sempre, 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 vão sempre existir, como existem hoje, como existiram, vão sempre existir muito maus artistas. Portanto, nisso vai ser sempre igual. Nisso acho que vai ser sempre igual. Agora, as diferenças não sei, o que eu tenho notado assim ultimamente, eu acho que vou pôr este exemplo. Eu, quando era novo, não é? Eu ouvia música rock, pop, havia grandes bandas, tinha aqueles grandes nomes, não é? Adorava o Rolling Stones, Led Zeppelin, não é? Eram bandas que eu ouvia, tinha posters no quarto, então era o meu universo. Hoje em dia, noto que nessa música popular só há assim fogachos, aparecem uma música que se ouve muito e pronto, mas depois o cantor ou os músicos desaparecem. Portanto, ou seja, acho que a indústria tomou de tal ordem conta de tudo o rumo que só aparecem assim, só são alimentados fenómenos, mas os próprios músicos, não há nenhuma banda que dure, não é? O que duraram aquelas bandas dessa época, não é? Os Rolling Stones ainda humano. Pois, mas também eles duravam tempo, não é? Os Pink Floyd, não é? Full Dead e tal, isso durava tempo e compunham álbuns vários, e ouvindo vários álbuns. Hoje em dia é uma música e acabou, não é? Os meus filhos, as coisas de Spotify, só têm uma música. Eu sinto aí o álbum, não, é só uma música, mas faz um valor permanentemente. Portanto, não há. Os códigos de recepção que são diferentes, não é? Pois são códigos de recepção diferentes e são formas de produção, e de distribuição completa que modificaram profundamente tudo. Né? E, portanto, hoje em dia tenho notado que quando trabalhei com muitos artistas novos, fizeram toda uma carreira e são muito reconhecidos, não é? Pensava, Steve McQueen, nessa exposição que vos falei há bocado, em 96, esteve cá, fiz uma também, apresentei e tudo. Hoje em dia é um star, não é? De Hollywood, tudo. Já o Elzo Rico dizia-me, ele vai fazer cinema e vai ser uma estrela de Hollywood. Yeah. Viu bem? Em 96 já estava a dizer, ele era um miúdo, andávamos aqui em Lisboa, ele era um miúdo, e cresceu profundamente. Agora, esses nomes, nessa época, cresceram, desenvolveram e fizeram obras que são referências, o Pierre Ligue, muitos deles. Hoje em dia, os artistas que eu tenho, eu já estou um pouco mais afastado desta situação, muito cutting edge, muito assim, mas o que tenho notado é que os artistas aparecem com uma exposição ou duas e desaparecem. Um pouco como estas, à semelhança do que eu estava a contar, com as bandas rock e tal, que eram grandes bandas conhecidas e tal, e que duravam uns anos e depois tinham o seu caso, não é? Agora, não, aparecem assim uma coisa ou duas e desaparecem, nunca mais soube falar. Isto é frequentíssimo. Artistas que estavam muito, são falados durante uma bienal, durante uma documenta, não sei o quê, na seguinte já não está ninguém. Não, com esta aceleração destes grandes eventos da arte contemporânea, como a documenta, que ocorre de 5 em 5 anos, tenta fazer assim uma grande declaração sobre o que é o estado da arte no plano global, não é? Onde são apresentados 300 artistas ou números desses, assim, não é? Sempre crescendo, e de edição para edição quase não há artistas que se repitam. Portanto, vai-se buscar artistas, quer dizer, tudo bem, existem muitos hoje, mas portanto, não há fixação de valor, acompanhamento da obra do artista. Isso é um fenómeno que eu penso que está a ocorrer. Pode aumentar. E que pode aumentar, e que pode, não me parece extremamente interessante, ainda que o Foucault dissesse, não é? Aquele que importa quem fala. Pode existir um texto onde só há vozes vão aparecendo. A realização dessa heterotopia que ele falava em 66, nessa conferência, não me parece tão agradável. A propósito disso, também não prolongando mais a conversa, sabes, das coisas mais interessantes que eu tenho visto nos últimos tempos têm sido esculturas sonoras. Sim. Precisamente de artistas.
trabalham muito a questão do som e que incorporam esse som precisamente em peças tridimensionais ou em ambientes, e que tem sido algo que eu vejo crescer nos últimos tempos e que pessoalmente tenho gostado de ver. Sim. De ver. Artistas a trabalhar com som, não é? Começaram desde, não é? Mas estamos a falar, agora é curioso, nós somos artistas a trabalhar com som e não músicos. Não. Artistas a trabalhar com som, vêm para as galerias com o som. Sim, precisamente. Peças sonoras. Nos anos, começaram este século, não é? E há aqui entre nós, o Alexandre Estrela, que tem trabalhado isso, exatamente, o vídeo, a materialidade e o som e tal. É uma via que tem sido também muito explorada, mas não penso que não é assim dominante, é mesmo o que acabaste de referir, questões sobre discursos ecológicos, discursos sobre género, discursos sobre descolonização, são assim a ordem do dia e é generalizada, é assim uma forma mesmo muito intensa. Enfim, e são importantes, mas depende, não é? Em arte, o que interessa é a própria arte que se faz. Olha, com esta conversa, muito obrigada por teres vindo e muito obrigada por terem. Muito obrigado.